Meus irmãos, NG o Tempo, trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que a irmã Isabel é a esposa do irmão Maviael, né? Evangelista Maviael, Deus abençoe, da Vida Nova. Vida Nova. Deus abençoe. E louvamos a Deus por Deus ter nos dado mais uma oportunidade de estar no templo e percebendo as necessidades que o povo de Deus ultimamente está vivenciando. Precisamos mudar um pouco o nosso comportamento, mudar o nosso viver e a nossa conduta espiritual para com Deus. Amém. E meditando nesse capítulo 7 de 1 Samuel, os versículos do 3 ao 6 que nós lemos, onde narra-nos um pouco da história, da vivência da nação de Israel. E nós sabemos que 20 anos da vida do profeta Samuel havia se passado desde a última menção que está escrita, biblicamente falando, no 1 Samuel capítulo 4, do 1 em diante. A gente vê que aparece aqui um dos caráteres do profeta Samuel como juiz, como líder da nação. Ele é reconhecido por Deus e por toda a nação de Israel. E nós, dentro desse capítulo 7, os versículos 3 a seguir, a gente vê aqui uma profissão, uma confissão de arrependimento por parte de Israel. Então, e uma das provas bem prática aqui, escrita historicamente aqui no texto, foi exatamente o pedido do profeta Samuel, no verso 3, o afastamento dos deuses estranhos, para que as promessas de Deus continuassem sobre a nação de Israel. Então Samuel, ele fala aqui literalmente para a casa de Israel. E nós podemos nutrir para a nossa vida espiritual também esse grande exemplo. Samuel, ele não traz somente um alerta para a liderança, mas Samuel, ele traz um alerta para o povo,
não só para a liderança, mas para a nação de Israel. Melhor dizendo, se nós voltarmos um pouco, a gente percebe que isso foi uma preocupação de Deus com o povo, com a nação, para que eles não servissem, não adorassem, não se curvassem diante de deuses estranhos. Se a gente perceber desde a era dos patriarcas atrás, a saber, Jacó, se não falha da minha memória, no capítulo de número 35 do livro de Gênesis, vamos acompanhar. Eu pediria silêncio das crianças um minutinho, enquanto a gente termina aqui nosso raciocínio. Gênesis capítulo 35, abra a sua Bíblia. Se não falha da minha memória, o verso de número 2. Quem achar, nos ajude lendo aí. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Veja que foi uma das preocupações de Deus, como também dos patriarcas, quando Jacó, no capítulo 35, orientado por Deus, ele orienta a sua geração, ao seu povo. Disse Jacó à sua família. Ele disse a quem? A sua, diga comigo, família. Ele disse à sua família e a todos os que com ele estavam. O que foi que ele disse? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. É bem verdade que o patriarca Jacó aqui, ele percebeu, ele viu que não tão somente o seu povo, a sua família, mas o povo tinha fugido da prática legal, do que era certo, do que era correto, do que era comum. Jacó, ele percebe que o povo se desviou, abdicou daquilo que Deus tinha falado há anos atrás, há dias atrás, mas o povo tornou a falhar, o povo tornou a manter um relacionamento íntimo com os deuses, com a cultura pagã, com os deuses estranhos. E Deus orienta para que Jacó falasse para o povo. Por que não dizer? Isso foi sempre uma preocupação de Deus. E esse gabarito, ele serve para nós também, como prática, como conduta, como postura de viver somente, inteiramente para Deus, porque somente a Ele nós devemos servir e somente a Ele nós devemos adorar. Deus não aceita, irmãos, que a sua glória, que o seu poder, que a sua presença seja repartida, que seja dividida.
e muitas vezes com alguns comportamentos, com algumas condutas, com algumas posturas nossas, nós abdicamos disso e talvez sem ter muito conhecimento de causa ou entendimento, e às vezes sem querer, sem perceber, nós cultuamos a deuses estranhos. E isso vira uma idolatria, ou seja, nós estamos fugindo de um gabarito legal que foi entregue, que foi dado por Deus ao patriarca Moisés lá no Monte Sinai, desde que ele entregou as tábuas da lei, e Deus deu várias diretrizes, vários mandamentos para que o povo pudesse seguir, sem abdicar ou sem deixar daquilo que era o seu uso comum, somente a ele servirá. Então, essa preocupação, Samuel, ele torna a orientar aqui, para que o povo realmente tirasse os deuses estranhos, não adorasse aos deuses estranhos. Nós sabemos que nesse capítulo 7, no verso 3, quando ele diz: sirva-o apenas ao Senhor, não tenha outro serviço, não tenha outros deuses, não tenha outros comportamentos de postura, de culto, a não ser aquilo que os nossos pais, os nossos patriarcas, entregues por Deus, nos orientou. Então não tenha outra conduta, não tenha outra postura. Então, sendo assim, se fizerem ao contrário, nós estamos desobedecendo a Deus. Tudo aquilo que é nossa volta, a gente coloca no lugar de Deus, que rouba o tempo da adoração a Deus, isso significa se curvar, se dobrar perante a deuses estranhos. Quando aquilo está roubando o teu tempo e você não consegue mais administrar o tempo que você tem para servir ao Senhor e praticamente deixou fugir, e você não tem mais um controle dado por Deus, que é administrar o teu tempo para servir a Deus, para dar espaço para outra ocasião, aquilo ali também pode servir como deuses estranhos. Então, há uma orientação de Deus para os dias atuais. Tenha cuidado. Deus nunca deixou de orientar o seu povo. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus se torna um Deus para a nossa vida. E Deus, ele não divide, ele não reparte de forma nenhuma. Há uns dias atrás, eu não sei se já contei, eu até toquei nesse assunto hoje numa palestra com o meu pai, numa live, eu estava gravando hoje à tarde, e eu toquei no assunto. Eu fui convidado, solicitado para fazer uma viagem com uma família, e essa família não disse para onde ir. Eu já contei aqui, mas que sirva de experiência. E a gente foi para uma cidade bem distante daqui. Não vou dizer o roteiro para não pegar mal, mas eu não sabia o que a família ia fazer nessa cidade, porque é família conhecida minha, e eu não quis perguntar. Mas eu sou um pouco meio curioso também, porque se eu vou viajar, eu quero saber pelo menos o meu roteiro. Ele disse a cidade, mas não disse para mim, que também não me interessava o que ia fazer. E quando nós saímos daqui de Barreiro, por volta das 2 horas, as crianças, por favor, a gente saiu daqui de Barreiro por volta de 2 horas, preste bem atenção, e chegamos nessa cidade
por volta das 5 horas da manhã. 5 horas, 5h10 a gente estava chegando nesta cidade. Então, de 2 horas até 5 horas a gente estava nas estradas. E quando nos deparamos com a residência, uma casa, e estava uma multidão de gente, só que eu não sabia, uma casa comum. Eu olhei e perguntei para o cidadão: me desculpe eu perguntar, é casa de parente do senhor? Ele fez: não, é não. E também não disse, eu também fiquei curioso. Dentro do carro ele saiu com a família e foi por ali, ficou conversando, depois ele voltou, aí disse: ele só começa a atender 7 horas da manhã. Eu disse: se ele começa a atender 7 horas da manhã, eu digo, é algum médico? É algum consultório médico ou algum político, né? Porque geralmente eu pensei, mas não era época de política, mas eu pensei, mas estava assim de gente. E eu percebi pela postura, pelo comportamento, pela maneira de falar, que tinha alguns irmãos ali, alguns cristãos ali no meio. E eu fiquei curioso. Eu disse: vem cá, me desculpe eu perguntar mais uma vez, é a casa de quem aí? Ele: não, é a casa de um curandor. Ele aqui é o melhor dessa região. É um curandor mais famoso dessa região. E tudo que, quando ele fala, quando ele diz, quando ele orienta aqui, tudo acontece. Eu disse: é. Aí eu olhei assim, eu vi algumas... eu vou dizer que era cristão pelo comportamento. Eu olhei assim e disse: não, porque na igreja... E eu cheguei perto daquele grupo, fiquei escutando. Então, eu constatei que se tratava de pessoas que professavam uma fé. Talvez se dizem Cristo, mas estava ali para ser consultados por um curandeiro. Nada contra a sua prática, a sua conduta, naquilo que você acredita, na sua crendice, cada um com seus posicionamentos. Agora, eu tenho a minha defesa e tenho como provar, mas porém eu não rebato nada com ninguém. Fiquei curioso e fiquei pensando ali: meu Jesus, o que leva a um cristão, a um servo, a uma serva de Deus procurar refúgio aonde se diz que tem? O que leva? Então eu aprendo pela palavra de Deus. Deus não reparte a glória. Se você estar aqui, pede a Deus, clama a Deus, crendo pela tua fé que você vai receber, e por que buscar outros recursos? Se a igreja tem um Deus que trabalha por nós a hora que a gente precisa, a hora que a gente clama, a hora que a gente pede, Deus está nos assistindo. Ele nos dá assistência 24 horas por dia, sem se cansar, sem se fadigar. Ou seja, o olhar de Deus está sobre a sua igreja. Não é necessário buscar subterfúgio em outro lugar. Remova do vosso meio os deuses estranhos. Aí eu pergunto: em quem nós temos crido? Em quem de fato nós estamos confiando? Israel estava nessa condição, estava nesse posicionamento para com Deus. Aí Deus levanta os homens que foi ungido, capacitado, qualificado por Ele para orientar o povo. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite para a igreja aqui em Tibiri? Tenha cuidado para não abdicar da sua fé, da sua crença em Deus. Deus é digno, irmãos, de ser adorado, mas talvez não seja do seu jeito, não seja da sua forma. Se a promessa é demorada, se a causa você orou, buscou e Deus ainda não cumpriu, Deus ainda não fez, aguarde que Deus vai resolver, Deus vai solucionar. Agora remova do vosso meio aquilo que não pertence a Deus. Somente ao vosso Deus adorarás e somente a Ele servirás. Deus não reparte
a glória dele com ninguém aqui na terra. E para que buscar subterfúgio aonde não tem? O bem de você sair do muro, aleluia, e ter um posicionamento diante de Deus e não se curvar aos costumes mundanos aí fora. Saia do vosso meio, tire, arranque, deixa de servir a Astarote, aos deuses da fertilidade, da sensualidade. Adore, sirva, se curve somente perante o Todo-Poderoso, que Ele manda a resposta no tempo certo. E por que confiar? E por que acreditar aonde não tem solução para o teu problema? Se o teu filho, se a tua filha, se alguém dentro da tua casa está passando por dificuldade, problemas de saúde, em vez de você consultar ou trazer a sua família para a casa de um curandor, de um feiticeiro, se proste junto com a sua família diante do altar de Deus, preste culto, reverência somente a Ele, que a resposta vem e a solução também. E por que se curvar diante de Astarote, de Baal, dos deuses estranhos? O filho está com uma febre, aí o vizinho orienta, olha, tem um curandor fulano de tal, ele é muito bom, e ele começa lá, dá um banho de peão roxo, de vassoura, sei lá o quê, e você acha que você vai ter solução? Tenha cuidado, Deus está reprovando os cristãos dos últimos dias. Deus está olhando do céu e está dizendo: se comporte como meus filhos, queime. Se a promessa é demorada, confie somente nele, acredite somente nele, pare com essas coisas. Para que se curvar? Para que buscar refúgio aonde não tem? E eu não quero nem citar referências bíblicas aqui, porque tem muito, aleluia, remédio, tem muita receita aqui para a nossa vida e a nossa conduta, a nossa postura, nosso comportamento espiritual. E quem nós temos crido? Arrancai-vos do vosso meio os deuses estranhos. Aí o interessante é que aquele cidadão, voltando à história, presta atenção que eu quero concluir por causa da hora. Aí o cidadão disse assim: olha, irmão Gesiel, ele é bom. Aí falou com aquela autonomia: ele é bom. Eu já venho aqui, já faz alguns anos, sempre eu venho aqui. Ô irmão, eu não vou dizer o valor que eu cobrei para ir, porque foi um valor que dava para fazer uma feirinha, tranquilo. Eu digo: meu Jesus, uma situação dessa, uma crise que o país está enfrentando, e o camarada gastou para ir consultar. Ô irmãos, verdade, e diz que lá ele não cobra não, o que dá de oferta lá de gorjeta, ele aceita, mas diz que não cobra não. Agora, ele disse: olha, eu vim aqui na consulta alguns anos atrás, e chegou uma mulher. Quando a mulher ia sentar na cadeira, aquele cidadão olhou para a mulher e disse: olha, não sente aqui não, não sente. O trabalho que você veio fazer, veio me consultar, esse tipo de trabalho eu não faço não, porque você está querendo tomar o marido dos outros, e esse trabalho eu não faço. Olha, é uma coisa boa, aparentemente ele trabalha para o bem, Ei, Satanás se transveste de anjo de luz, tenha cuidado. E isso ilude muita gente, e tem muitos cristãos, eu digo com autonomia e com aquilo que eu tenho conhecimento, que vai em busca. Na minha igreja não tem profeta, ninguém se levanta para revelar. Tem coisa melhor do que essa, a revelação de Deus. Tem coisa melhor do que essa. Aqui é pão quente, é revelação 24 horas. É você abrir, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para sua família, para sua casa. Aqui tem régua e tem prumo 24 horas. Vai buscar. Aí a pessoa disse:
Ele só fala o que é certo, é por isso que eu gosto, porque é o melhor. Ei, eu não conheço um Deus maior, melhor do que o Jesus, do que o Deus que nós servimos. Não tem ninguém. Quem revela o oculto e o escondido, que traz das trevas a claridade, é o Jesus dessa igreja, é o Deus dessa igreja, e mais ninguém. Agora Satanás, ele iludibria sua mente, seu coração, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair no embaraço de Satanás. Tenha cuidado, isso é uma orientação de Deus para a tua vida. Não vá atrás de ninguém. Fulano foi e deu tudo certo, deixa para ele. Para você não serve, a receita é outra. A receita aqui é o pão quente que desce do céu, é a palavra de Deus, é 66 calibre, aleluia, para jogar na cara do capeta e dizer: aqui tem remédio, aqui tem solução, aqui quando eu busco eu tenho de Deus. É isso que a palavra de Deus nos tem nesta noite a transmitir para nós. Tirai-vos dos vossos meios os deuses estranhos. Ô irmão Gesel, mas aqui não tem não. Se não tiver, graças a Deus. Agora a palavra está descendo como receita. Tenha cuidado para não cair no embaraço de Satanás. Que Deus abençoe. Só se você crê. Só se você crê. Espera aí. Só se você crê. Bota a mão no coração. A mão no coração. Diga assim: contra mim não vale encantamento, macumba e todo tipo de trabalho que fazem por aí. Diga assim: para mim, só Jesus, somente Ele é suficiente e eu posso todas as coisas nele. Quem crê nisso de fato, fique de pé e dê um glória a Jesus. Olha, irmãos, tem muito crente iludido por aí, viu? Tem muito crente iludido. Eu vi uma irmã dizer: eu vou ali para benzer a minha criança que está com mal olhado. Expulso em nome de Jesus. Jesus é suficiente. É ou não é? Diga assim a seu irmão: Jesus é mais que tudo. Aleluia. Que Deus abençoe ao presbítero Gesiel pela poderosa palavra, que Deus ajude e que a gente coloque em prática, viu, irmão? Porque no céu não entra mistura. No céu não entra mistura. Que Deus abençoe, que Deus guarde a igreja em nome de Jesus.